Não faltam filmes onde São Francisco serve como cenário para contar a história. E olha, morando aqui há tanto tempo, eu posso garantir para vocês que às vezes eu me sinto dentro de um filme. Hoje a gente vai dar um passeio pela cidade e vai visitar alguns lugares que serviram como cenário para o novo filme da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Is this what you wanted? A gente vai no Richmond District, vamos nas ladeiras da California Street e também vamos parar, por último, na Guillardelle Square, um lugar delicioso da cidade. Eu sou Leandro Moraes e você é meu convidado. You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. Por se tratar de um herói asiático, de um personagem chinês, o diretor do filme ele queria trazer essa história, ele queria trazer esse protagonista para os Estados Unidos, mas para um lugar que fizesse sentido para a trama. Daí vem a ideia de ser São Francisco, esse lugar onde tem esse grande mix de cultura. Aqui realmente São Francisco, gente, tem uma grande cultura imigratória. Sem falar que para o diretor, São Francisco era um lugar que ele sempre quis colocar em um dos seus filmes. O diretor, o Destin Daniel, ele é do Havaí. Ele se mudou para San Diego para fazer faculdade lá e uma das primeiras viagens que ele fez de carro foi justamente para São Francisco e aqui ele se apaixonou pela cidade, pela energia da cidade. Em entrevista ele disse que a cidade tem uma energia diferente, tem uma emoção diferente e você, quando conhecer São Francisco, você vai entender do que ele está falando. Aí você pode pensar, né, gente, o personagem é chinês, gravaram em Chinatown, em São Francisco. Aí você está enganado. Da primeira vez que a gente assistiu o filme, a gente tinha certeza que algumas cenas tinham sido mesmo gravadas na Chinatown aqui de São Francisco, mas depois vendo o filme de novo para gravar esse vídeo para vocês e também lendo algumas entrevistas, a gente percebeu que realmente o filme foi gravado aqui no Richmond District, que é considerada a segunda Chinatown de São Francisco. O diretor ele queria sair do óbvio, que seria colocar um protagonista chinês na Chinatown, mas ele queria também um outro lugar que fizesse sentido para as pessoas que conhecem São Francisco, para os moradores. Imagina, né? Você mora em São Francisco e de repente o protagonista ele mora em um lugar que não faz sentido para quem conhece a cidade. E esse lugar que a gente está, o Richmond District, faz sentido porque em 2019 eles fizeram uma pesquisa, né? Uma pesquisa sobre a população e descobriu que 40% das pessoas que moram aqui nessa região têm descendência asiática, ou seja, o lugar perfeito para o nosso herói se esconder do seu pai malvado. A gente teve a certeza que foi gravado em Richmond District, depois que esse endereço que está aqui aparecendo aqui atrás, gente, 651 Clement Street, apareceu na telona. É bem ali, gente, ó, 651 Clement Street, é aquela loja que está bem ali, que aparenta ser um restaurante. Em uma das cenas aqui em São Francisco, o Shang-Chi, ele sai da casa dele e parece ir andando para a casa da melhor amiga dele, a Katie, que mora nessa rua que a gente está aqui. E esse endereço aqui, gente, aparece sem edição. Vários outros endereços que aparecem no filme, que aparecem no longa, não são reais. Foi gravado realmente aqui, nessa região, lá em outubro de 2020, quando eles gravaram outras cenas. E aí, gente, para gravar mesmo que seja uma fachadinha, precisa mesmo fechar toda a região e aí os negócios e os moradores, eles precisam ser ressarcidos, entendeu? Não dá para falar, a gente vai gravar um negocinho aqui rapidinho. Tem que fechar a rua, tem que vir com todo o aparato. E a gente sabe que ele mora por aqui porque o endereço do protagonista, o endereço do nosso herói, aparece em um postal bem grande na tela, que é 1045 Euclid Avenue, que é bem perto daqui, tá, gente? Mas infelizmente, ou felizmente, esse endereço ele não existe. O endereço que aparece no cartão postal é 1045 Euclid Avenue. E como você pode ver aqui, gente, ó, aqui é o final da Euclid Avenue. Então não tem outro endereço, não tem em outro lugar. E aí, se você jogar no Google Maps, vai dar este cruzamento aqui,
que é entre a Euclid e Arguello, que é justamente esse lugar que a gente está aqui, que é no meio do nada, gente. A última casa na Euclid Avenue é 845, então 1045 não existe, gente. É uma fantasia, assim como a lenda dos 10 anéis. O que existe de real que está no filme, que o diretor contou em entrevista, são alguns sons que você consegue ouvir. Ele falou que se você prestar bastante atenção na cena em que o Chang-Chi ele acorda dentro de sua casa, o diretor falou que você consegue ouvir alguns sons da cidade que foram captados realmente daqui da cidade de São Francisco, realmente dessa rua. E o apartamento dele, que apesar de não ter sido gravado aqui em São Francisco, ele foi modelado de acordo com um apartamento, com uma casa aqui da 9ª ou da 10ª rua. Eles não revelam qual foi o endereço específico, mas diz que o lugar que o Chang-Chi mora mesmo, o apartamento, que não é bem um apartamento, tá, gente? Se você reparar bem, ele mora numa garagem. E é também uma coisa muito comum, muito real que acontece aqui. As pessoas que têm uma casa, sei lá, muito grande, que precisam fazer dinheiro, né, elas transformam garagens em apartamentos. E às vezes dividem até o primeiro, o segundo andar. Não é uma coisa muito difícil de encontrar por aqui. O que também não é real, gente, é o endereço da melhor amiga do Chang-Chi, que é a Katie, né? Aparece lá 817, 819 Clement Street, que é essa rua que a gente está aqui agora. E esse endereço também não existe, também é um endereço ficcional. Quem mora em São Francisco sabe. Algumas casas que aparecem em filmes realmente viram pontos turísticos e nem sempre isso é muito legal para o morador, né? Que às vezes quer só sair para comprar um pão e aí quando chega tem vários turistas, várias pessoas fotografando suas rotinas, suas intimidades, né? Saímos lá do Richmond District e agora a gente chegou em Nob Hill, outro bairro da cidade, e a gente está mais especificamente na California Street, no lugar onde Chang-Chi e Katie estavam tranquilamente indo para mais um dia de trabalho no hotel como manobristas. E ali a gente percebe realmente que ele tem poderes, que ele é o bom da luta, né? Que o cara manja muito de artes marciais. A gente está aqui na California Street, que é uma rua, gente, que realmente é muito importante para a cidade e que corta a cidade de leste a oeste. É uma das ruas mais longas de São Francisco. É uma rua que também tem muitas ladeiras, porque São Francisco, gente, é um lugar mesmo de ladeiras. Quando tu vier aqui, ou você que já veio aqui, ou você que assim como eu mora aqui, sabe que a cidade tem mesmo umas ladeiras bem longas. A cena de luta dentro desse ônibus tem mais ou menos 6 minutos, então no mundo real não daria para ser gravada só em uma ladeira aqui em São Francisco. Por isso que a rota que esse ônibus faz não é muito realística, não tem como ser feita, não dá para esse ônibus sair desgovernado aqui da Califórnia e chegar lá na Gilladelle Square. Então a rota do ônibus não é muito realística. O que é realístico é o número do ônibus, que é California 1, né? One California. Esse ônibus realmente existe, a gente já viu várias vezes, se a gente der sorte, a gente vai ver aqui esse One California passando. O que é muito real mesmo, gente, é o valor que a produção, né, que a Marvel teve que pagar para a polícia de São Francisco para poder gravar essas cenas aqui na cidade. Eles desembolsaram mais de 160 mil dólares para gravar aqui na cidade. Esse dinheiro, gente, é pago para a polícia, porque a polícia precisa fechar algumas ruas e precisa também cuidar da segurança da cena. Parece muito dinheiro, gente, mas não é. Matrix 4, Matrix 4, que tá vindo aí, pagou quase o triplo desse valor para também gravar aqui na cidade de São Francisco. Então é um dinheiro que vem muito bem-vindo para a cidade. Foram 5 dias de gravação aqui em São Francisco, eles quebraram 15 carros nessa descida, nas gravações das cenas, e também um caminhão de lixo. Então foi uma quebradeira, a cidade inteira estava sabendo que estava rolando a gravação de um filme. Gente, Cable Car, para quem não conhece.
Eles poderiam ter quebrado um cable car na gravação, não poderiam, gente? Eu ia achar legal. A quebradeira foi real, viu, gente? Aqui em outubro de 2020, a gente ficou sabendo, a gente teve a confirmação que Shang-Chi ia passar aqui em São Francisco, porque o ônibus desgovernado foi visto passando por diferentes lugares da cidade. A gente viu fotos e vídeos desse ônibus que tem a mesma estética, tem o mesmo visual de um ônibus aqui da cidade. Ele estava passando desgovernado aí pela cidade e pessoas curiosas, né, gravaram e colocaram na internet pra gente ver. Quando vão gravar um filme ou uma série aqui na cidade, que vão fechar algumas ruas, que vão trazer algum tipo de mudança na rotina dos moradores, a produção precisa avisar aos locais que vai haver uma gravação. Então as pessoas foram avisadas 72 horas antes que ia haver a gravação, então tinha gente ali muito de olho, né, no que ia acontecer. Eles colocam, gente, pela cidade uns recados avisando que tal filme vai ser gravado, que tal projeto. Eles não colocam um nome específico do filme, eles não colocam tipo, vai ser gravado tal filme da Marvel. Eles colocam um nome fantasia para não atrair curiosos. Quando eles colocaram os avisos pela cidade, eles avisaram que iam gravar um projeto barco a vapor na cidade. E aí as pessoas sabiam que aquelas ruas estariam fechadas e que eles iam ter mudança na rotina, né? Lógico que pra cidade ter um filme da Marvel aqui é muito bom, né, gente? Mas o que não é bom é pro sistema de transporte da cidade, que no caso é o Muni, ter um ônibus desgovernado. O que não é bom é pro sistema de transporte da cidade ter por aí veiculando em todo mundo um carro desgovernado, né? Um ônibus sem freio descendo ladeira abaixo. Então foi por isso que o Muni, que é o sistema de transporte aqui de São Francisco, não deixou que o filme usasse a logo deles nesse ônibus desgovernado. Se você reparar bem, gente, lá no ônibus tem escrito SFT, que é tipo San Francisco Transportation. Mas na realidade esse foi um truque da Marvel para tirar a logo do Muni e colocar outra logo, já que o sistema de transporte de São Francisco, gente, é a cidade, né? A cidade tem barulhos, agora é o sino da catedral. Essa catedral, gente, inclusive que tá aqui fazendo esse barulho, serviu de locação para Matrix 4. Quando eles estavam gravando por aqui uns dias à noite, eu passei por aqui, estava uma muvuca. Também estou muito curioso para ver como é que vai ser Matrix 4 aqui na cidade. Se você quer ver outros vídeos da gente mostrando os lugares onde os filmes foram gravados aqui em São Francisco, deixa nos comentários. Então não pôde, gente. O Muni, o sistema de transporte aqui de São Francisco, não deixou que usassem a logo deles. Como eles não conseguiram gravar aqui em São Francisco a cena de luta por causa da pandemia dentro do ônibus, né? Um ônibus foi enviado para LA e outros 2 ônibus no formato aqui de São Francisco foram mandados para a Austrália. Em LA, gente, uma equipe de dublês e coreógrafos de artes marciais do Jack Chan, mesmo do Jack Chan, aquele que a gente conhece do desenho e dos filmes lá de anos atrás, eles coreografaram as lutas e eles pensaram como esse ônibus, né, que é um ônibus super comum aqui de São Francisco, poderia servir de cenário, como é que eles poderiam usar os lugares onde você segura dentro do ônibus, as janelas, como parte das lutas, como parte da coreografia de luta. E aí 2 outros ônibus foram mandados para a Austrália, onde a equipe gravou essa cena de coreografia de luta dentro do ônibus em si, em um ambiente meio tela verde, sabe? Uma coisa meio efeitos especiais, durante um mês. Um mês, gente. Gravaram durante um mês a cena e realmente, ó, parabéns, porque a cena realmente é icônica. Presta uma homenagem ao Jack Chan, né? Tem ali várias referências a filmes e coreografias de lutas do Jack Chan. E além de toda essa homenagem aos filmes asiáticos, né, de luta lá dos anos 90, dos anos 80, tem também uma homenagem a um filme chamado Bullet. Eu acho que esse é o nome do filme. É um filme policial de 1968 que tem uma perseguição muito famosa do cinema, assim, na história do cinema, que é pelas ruas de São Francisco. Não é um ônibus, mas é uma cena de perseguição que também serviu de referência para o diretor do filme. Vi essa cena desse filme aqui no YouTube, então dá uma olhada que tem a cena do filme. Vocês viram agora um patinete, gente? Se vocês repararem também no filme, sempre tem um patinete quando eles estão aqui em São Francisco. E São Francisco é essa cidade do patinete, tá, gente? Diferente do Richmond District, que eu falei pra vocês que não é um ponto muito turístico, aqui a Califórnia, gente, a California Street é um lugar que você vem para fazer fotos, é um lugar muito bom para você ver a cidade de cima, para você andar de cable car. Tem uma das linhas do cable car que passa justamente pela California Street e você pode fazer esse passeio. Agora a gente sai do meio da rua aqui da California Street e a gente vai para outro lugar, para o lugar onde o Shang-Chi e a sua amiga Katie trabalhavam
como manobristas. É aqui do lado, viu, gente? É aqui do lado, fica bem na esquina com a California Street, a gente vai andando bem pertinho. I gave you 10 years to live your life. Now you see me rise. And where did that get you? Na California Street com a Mason fica um dos hotéis mais famosos aqui de São Francisco, que é o The Fairmont. Celebridades, realezas, rockstars, quando vêm para São Francisco, gente, ficam aqui nesse lugar. E era justamente neste lugar onde Shang-Chi e a Katie trabalhavam como manobristas. Eu fico imaginando a Chip, né, gente, dessa galera que estava cuidando de carrão, né? E eles fizeram várias cenas daquele carro andando pela cidade por diferentes pontos. Tem até uma cena que foi excluída do filme, gente, que o carro ele pula, ele sai do chão e depois ele aterriza. Essa cena não foi utilizada no filme, eu acho que o diretor achou que ia ser um pouquinho demais, mas a gente vê a Katie e o Shang-Chi ali no carro dando piruetas pela cidade. É uma cena também muito divertida. Tudo que a Awkwafina faz nesse filme é muito bom, né, gente? E sobre a gravação do filme, gente, uma coisa muito curiosa, o diretor, o Destin Daniel, ele contou que quando eles vieram gravar o filme, eles ficaram hospedados também nesse hotel, era época de Natal, e o The Fairmont é conhecido também por uma programação específica de Natal. O hotel inteiro se prepara, né, para essa época festiva. Tem uma grande árvore de Natal e o diretor falou que ficou muito encantado pela árvore, né, gigante. Mas voltando ao hotel, esse hotel aqui, gente, ele foi construído em 1907. Na realidade, não, ele foi inaugurado em 1907. Em 1906, teve um grande evento aqui em São Francisco que as pessoas sempre falam e lembram dele, que foi o terremoto que acabou com a cidade, gente. Em 1906, teve um grande terremoto aqui em São Francisco. As pessoas sempre falam sobre esse grande evento e realmente destruiu, acabou com a cidade. Então é um evento que ainda é muito recente na cabeça das pessoas, nas lendas da cidade. E esse hotel estava pronto para ser inaugurado em 1906, mas por causa do terremoto, a inauguração teve que ser adiada, porque a parte estrutural, a parte externa do hotel estava intacta, mas o terremoto abalou as estruturas internas, então eles tiveram que reconstruir. E, gente, é um hotel finíssimo, tá? Dá para ficar em algumas suítes por volta de $300 à noite, mas a suíte presidencial, o lugar mais caro, que tem uma das vistas mais icônicas da cidade, custa apenas $15 mil à noite, tá, gente? Mas é um lugar também com muito luxo, né? Com muitas regalias, são 3 quartos, tem uma biblioteca onde dizem que as celebridades, os presidentes que já ficaram aqui, né? Os políticos que já ficaram aqui, deixaram recados nesses livros. Então tem toda uma lenda e tem toda uma aura misteriosa ao redor desse hotel. Esse hotel é tão famoso, gente, que ele é considerado a Casa Branca da West Coast. Dizem que toda vez que um presidente tem que vir para São Francisco, tem que vir para esse lado, fica nesse hotel. Também ficou por aqui Tony Bennett, aquele senhor do jazz que a Lady Gaga não solta mais. Inclusive, o nome da rua, gente, é Tony Bennett Way. Mick Jagger, Al Pacino, Hitchcock e sua equipe quando vieram para São Francisco gravar Vertigo, Um Corpo que Cai, que também é aqui em São Francisco, que é um filme muito bom, eu recomendo. E tem uma lenda, gente, tem uma história que corre aí, uns burburinhos, ninguém sabe se é real ou não, mas a gente gosta de uma fofoquinha, que JFK, né, o presidente dos Estados Unidos, e Marilyn Monroe, eles tiveram um encontro, um date aqui nesse hotel. Se perguntarem, tá, gente, não foi eu que passei essa fofoca aí pra frente. A parada final do nosso vídeo é também, gente, a parada final do ônibus desgovernado dirigido por Katie, né, pelo personagem da Awkwafina. E para justamente na Ghirardelli Square, que é esse ponto aqui, gente, onde era antigamente uma fábrica e hoje em dia, gente, é mais um shopping, um lugar turístico, entendeu? A entrada que a gente vê no filme, gente, da Ghirardelli é essa daqui, essa entrada lateral que fica na Beach Street com a Larkin.
Aqui o ônibus faz, né, vem com alta velocidade e bem ali embaixo ele bate com um caminhão de lixo e é ali a primeira vez que a Katie salva a vida de todo mundo. Desde 1923, esse letreiro enorme, Ghirardelli, tá aqui e ele ilumina, gente, toda essa região aqui quando chega à noite. Lá em 1923, gente, eles inauguraram um sinal, né, um sign desse, virado para o mar e outro virado para a cidade. Mas era tão claro que eles tiveram que tirar depois de reclamações dos moradores. O Ghirardelli, gente, ele veio para cá em 1849. Ele era filho de um cara que trabalhava com comidas exóticas, veio para a Califórnia, aqui trabalhava vendendo doces e alguns suplementos para os mineradores que estavam aqui na cidade procurando ouro. O negócio do cara foi crescendo, após a morte dele os filhos tomaram conta e hoje, gente, para vocês terem ideia do sucesso que é esse chocolate, a fábrica já não comporta mais nesse espaço. Hoje em dia, esse complexo turístico, além das lojas, né, dos restaurantes, dos lugares para você comprar uns souvenirs de São Francisco, você também pode se hospedar, porque aqui também, dentro desse complexo, tem um hotel 5 estrelas. Se você for andar de cable car, aquele que a gente comentou lá na California Street, você pode pegar e descer aqui perto. Tem uma parada de cable car aqui bem próximo. Então você pode fazer esse passeio de cable car e já dar andada até a Ghirardelli Square. E, gente, um dos produtos mais famosos deles é também um chocolate chamado Square, que eles vendem assim os chocolates em formato de quadrado mesmo, como se fosse o formato famoso desse cartão postal de São Francisco. Os chocolates têm à venda em todos os supermercados aqui, é o chocolate mais famoso de São Francisco. A cidade realmente abraça este lugar, essa marca. Daqui a gente consegue ver a prisão de Alcatraz, que está bem aqui logo na minha frente. Dá para caminhar para o Fisherman Wharf também, que é outro cartão postal aqui de São Francisco. É bem localizado, viu, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas o Homem-Formiga e a Vespa são de São Francisco. A história deles é contada em São Francisco pelo motivo que as indústrias PIN, né, que era do Homem-Formiga antigo, mexia com tecnologia. Então, quando eles foram gravar o filme do Homem-Formiga, eles pensaram que tinha que ser uma cidade que tinha uma relação com tecnologia, com futuro. E São Francisco é essa cidade muito ligada à tecnologia por causa do Vale do Silício. Eu posso fazer um vídeo, gente, para vocês mostrando outras locações de Homem-Formiga e a Vespa. Posso também mostrar as locações de Venom. Venom, esse novo Venom com Tom Hardy também é gravado em São Francisco, além de vários outros filmes que usaram São Francisco, as ruas dessa cidade, as casas dessa cidade, para contar histórias nas telonas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu me chamo Leandro Moraes, eu estou faminta, que eu estou desde cedo na rua gravando um vídeo para vocês. Eu espero que tenha valido a pena, que vocês tenham gostado das curiosidades. E se você quer ver eu falando sobre outras coisas de São Francisco, deixa aí nos comentários, que aí eu posso pegar esse job e dar essa volta aí na cidade, mostrando algumas coisas para vocês. Eu me chamo Leandro Moraes, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.